Tá beleza? Tá beleza, então vamos ver agora. Acho que tá bom. Olá, colegas, boa tarde ou boa noite, tudo bem? Ficou sob minha responsabilidade de Bruna falar sobre o texto do professor Wagner de Oliveira Rodrigues e da aluna do curso de Direito Gabriela Araújo Pinheiro, o texto Direito à Cidade Sustentável e as Estruturas Políticas e Jurídicas de Promoção da Gestão Democrática no município de Ilhéus, estado da Bahia, 2006-2011. O trecho traz uma abordagem jus-urbanística em relação ao Estado Democrático, a partir do Estado Democrático de Direito e as suas inovações após a Constituinte de 88. É importante salientar que até a Constituinte de 88 havia um caos a respeito das cidades brasileiras acerca do tema política urbana. Portanto, a partir de 88 foi trazido no texto, na Carta Magna, um capítulo somente para tratar de política urbana. E em 2 artigos ele trata da elaboração de leis específicas de política urbana no âmbito federal e no âmbito municipal. Portanto, a Constituição de 88 traz em seu texto, a partir do artigo 182, a criação de lei relacionado à política urbana do âmbito federal e que se materializa na Lei 10.257 de 2001, Estatuto da Cidade, que é a lei que traz diretrizes do planejamento urbano. E no artigo 182 traz a obrigatoriedade e a necessidade de criação de planos diretores municipais, e que neste caso está sendo materializado a partir da Lei Municipal 3265 de 2006, o Plano Diretor Municipal Participativo de Ilhéus. Então, óbvio, com uma questão jurídica específica relacionada à política urbana, houve um grande desafio, não só dos juristas, mas também dos gestores, de trazer inovações e buscar concretizar e materializar aquilo que o texto traz na Lei 10.257, que é a Lei do Estatuto da Cidade, de 2001, e, no caso, materializada em Ilhéus, da Lei 3265 de 2006. Portanto, neste momento, há ou sempre houve e ainda há questões relacionadas a 2 tipos de cidades que o texto traz como cidade legal e cidade ilegal. Bem, a cidade legal é aquela cidade a qual interessa ao poder imobiliário, é a cidade onde se tem investimentos públicos de fato, e a cidade legal são as áreas onde não há interesse pelo mercado imobiliário, área degradada, área onde normalmente foram jogados a classe social e econômica menos favorecida, e que isto traz uma necessidade de equilíbrio por conta da elaboração, do planejamento, da execução do planejamento de políticas urbanas para os gestores, mas principalmente, a partir de 88, traz a necessidade e joga isso para o poder público em cooperação com a sociedade civil e entidades privadas sobre as suas responsabilidades, a sua responsabilidade de cada um desses agentes, a responsabilidade de planejar, de pensar na cidade e de materializar essa cidade a partir desse planejamento. Portanto, o desafio de diminuir e de tornar equilibrado essa relação de cidade legal e cidade ilegal é que traz o direito à cidade a partir do Estado Democrático de Direito. E falando de direito à cidade, o texto traz 2 aspectos, 2 princípios fundamentais, que são o de sustentabilidade urbana e o de gestão democrática. Bem, sustentabilidade urbana é o princípio que traz a intencionalidade em trazer todos os investimentos públicos ou toda a intencionalidade do planejamento relacionado às pessoas. Então, a cidade sustentável é trazer o pensar urbano, trazer o pensar
sobre planejamento das cidades, tendo como foco as pessoas. Portanto, pensa-se a cidade a partir do olhar das pessoas e para as pessoas. Então é um princípio no qual o texto traz de extrema importância e que, a partir de 88, traz como ordem jurídica a função da cidade em atender aos interesses dos cidadãos, a partir dos princípios da justiça social, da função social da cidade e da função social da propriedade. Portanto, a Constituição de 88 e os seus instrumentos jurídicos traz esses dois princípios, da sustentabilidade urbana e da gestão democrática. A sustentabilidade urbana relacionada à cidade sustentável é potencializar todo o pensar em torno das pessoas. O fator mais importante da cidade são as pessoas. Portanto, cidade sustentável é trazer as ações públicas, trazer o pensar voltado e tendo como centro do pensar as pessoas. Óbvio, se você pensa a cidade para as pessoas, você precisa saber o que essas pessoas pensam sobre a cidade. E aí entra um outro princípio importantíssimo, e não mais importante do que os outros, mas um princípio que talvez tenha um maior desafio, que é traduzir a necessidade dos diversos setores da sociedade para um plano de cidade. Então, gestão democrática é trazer, sobretudo, as classes menos favorecidas e que foram excluídas do pensar nas cidades, trazer para que elas traduzam para os gestores, para o poder público, ou que elas participem do planejamento, do pensar da cidade e que sejam corresponsáveis na execução deste planejamento. Portanto, a partir de 88, traz a perspectiva de gestão democrática participativa, que é o pensar, e o texto cita isso muito bem, e tem uma citação dos autores que fala: a cidade deve ser pensada por todos e para todos. Então, caros colegas, nesse primeiro momento, eu quero trazer essa contribuição na aula de vocês, com saudade, mas dizer que após 88, a partir do texto jurídico e da necessidade que os municípios e a lei federal traz a partir da 10.257 de 2001, e os municípios têm de elaborar seus planos diretores, que pensem o seu plano a partir desses dois princípios, que são da sustentabilidade urbana e da gestão democrática. Esse é um grande desafio para os gestores, é um grande desafio para a gente, e a gente tem vários exemplos de gestão democrática, inclusive, só para exemplificar, nós tivemos o ano passado o exemplo da emenda da iniciativa popular, que foi uma tentativa do governo federal de trazer uma emenda da OGU para o município e que, através de audiência, o próprio município, o grupo da sociedade do município definiu aonde seria empregado aquele recurso. Óbvio que foi um processo embrionário, até hoje não se concretizou, mas é mais um instrumento, mais uma estratégia de buscar da população, buscar da sociedade civil essas necessidades, essas demandas, para que estejam dentro do planejar das cidades. A todos, obrigado, um grande abraço, saudades, até mais, até breve.